essa distância em 4, 5, 3 pontos, não deixar ela diminuir. E para isso terá que fazer um grande desafio com uma sua defesa reserva, né, basicamente, com a saída tanto do Sander na lateral esquerda, ele que ainda está se recuperando de uma lesão, a tendência é que passe pelo menos mais uns 20 dias fora dos gramados, e o Edu, né, que entra na vaga do Lucas Halter, já que o Halter e o Matheus Babi, os dois que pertencem ao Atlético Paranaense, não podem entrar em campo também nesse duelo contra o Furacão na segunda-feira. O Palácios, ele volta a ficar à disposição, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. As informações que a gente tem é que o Palácios, conseguindo fazer bons treinamentos, ficaria à disposição para esse duelo contra o Atlético Paranaense. A tendência é que o Palácios fique inicialmente no banco de reservas. O Edu na zaga, o Hugo também na lateral esquerda. Isso significa que o Goiás novamente vai ter que acertar demais da conta a sua marcação no meio de campo. Dos alas também. Por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, o Anderson Oliveira ele deu um espaço tremendo ali pelo lado esquerdo e aí sobrecarregou o Hugo. O Goiás ele não pode deixar esse desencaixe na marcação. O Morelli também foi mal, né, em alguns momentos da partida, né, ele deixava um espaço demasiado ali pelo lado esquerdo, algo que pouco aconteceu, por exemplo, nos jogos contra o Grêmio, na Serrinha, Atlético Mineiro, Cruzeiro fora. Nesse jogo contra o América, o Goiás parece que sentiu um pouco do desgaste, né, natural. Por conta que na semana anterior, né, o Goiás tinha jogo no meio de semana, esta não tem mais Sul-Americano, infelizmente. Então o Goiás ele tem uma semana livre para essa preparação e o descanso dos atletas também, para receber o Atlético Paranaense. Então basicamente isso. Fora o Matheus Babi, acho que pela boa atuação dele contra o América, seria um titular hoje, amanhã no caso, né, contra o Atlético Paranaense. E na zaga também, fazendo muita falta o Lucas Halter, que hoje, na minha avaliação, é o jogador mais regular dentro desse elenco do Goiás. Então, eu colocaria basicamente o seguinte: ainda com o Sidmar fora, o Palácio voltando ao banco de reservas, uma escalação no Goiás com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, os dois zagueiros Bruno Melo e o Edu, lateral esquerda com o Hugo. Meio de campo, William Oliveira, Morelli e também o Guilherme Marques. No ataque, Anderson Oliveira, João Magno e o Alan ou o Vinícius. Pode ter uma outra opção, por exemplo, eu acho o time do Atlético Paranaense muito bom no meio de campo, sabe? Eles têm o Vidal, tem o Fernandinho, tem um argentino, o Zapelli, se eu não estiver enganado, que entrou no segundo tempo também contra o Cuiabá, jogou muita bola, inclusive marcou o segundo gol. Talvez, se o Goiás resolver colocar mais um jogador de meio de campo, eu não diria um volantão bruto, mas, por exemplo, um Oyama na vaga de algum dos pontas, talvez possa ser uma alteração interessante. Mas se o Goiás ele conseguir entrar em campo com aquela mesma concentração, organização e força, né, aquela força física e mental também, na marcação, de não parar de correr, os pontas voltarem, ajudar ali principalmente o Hugo, né, pelo lado esquerdo do campo, a marcação do meio de campo também com o William Oliveira, faz uma saída de bola extremamente importante. Na parte de marcação também, o Goiás pode conseguir bons resultados, pode conseguir uma boa estratégia de jogo, apesar, mesmo sem precisar mudar, né, o seu esquema tático e tirar, por exemplo, algum dos dois pontas para a entrada de um outro jogador pelo meio de campo, até porque quando você tem a posse de bola, contra-ataca bem, isso também é uma ótima forma, né, uma estratégia de defesa. Então, basicamente, essa provável escalação do Goiás para tentar afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Hoje a distância é de 4 pontos, mas por que não? Já pensou? Time, nessa rodada com 7 pontos, uma sequência difícil demais da conta, a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores também, nem vou entrar nesse assunto aqui no vídeo de hoje também. Então assim, é importante o Goiás com uma sequência complicadíssima nesse começo de segundo turno. Depois do Atlético Paranaense, o Goiás ele visita o Corinthians, recebe o Internacional, visita o Palmeiras no Allianz Parque e depois recebe o Flamengo. Então é uma sequência duríssima demais da conta. Se o Goiás consegue abrir pelo menos 5 pontos, por exemplo, da zona de rebaixamento, estaria de bom tamanho para encarar essa sequência difícil, buscar algo, por que não, até maior depois de passar por ela, porque para grandes desafios também eles existem, né? Para depois daquela superação você conseguir algo melhorar, ou pelo menos não afundar ali dentro do Z4. Para quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay. Está finalizando a 8ª parcela do IPVA em Goiás de diversas placas. E você pode consultar se tem alguma dívida em aberto lá no seu carro ou na sua motocicleta. Só baixar o aplicativo que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você consegue verificar se tem qualquer tipo de dívida, seja em relação ao IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral, tudinho lá gratuitamente na Zapay. Tendo essa dívida em aberto, pode utilizar o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também pode parcelar essa sua dívida em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, vou deixar mais detalhes da Zapay, tanto aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado.
Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico português no Goiás, que vem dando muito certo até aqui. O Armando Evangelista no comando do Verdão soma 13 partidas com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Aliás, 12 partidas, né? 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No Campeonato Brasileiro conseguiram dar esse salto incrível, né? Nas últimas 5 rodadas, o Goiás, que só levou apenas um gol, conseguiu dobrar a sua pontuação nessas últimas 5 rodadas e também diminuiu bastante a sua chance, o seu risco de rebaixamento, segundo o pessoal da TNT Sports, também uma probabilidade da UFMG. O Goiás hoje ele conta com apenas 17% de chances, né, de rebaixamento, contra 47% do Bahia, 54% do Santos, 75% do Coritiba, 76% do Vasco da Gama e 89.000% também do América Mineiro. Vou deixar aqui para vocês também essas cotações entre aspas, né? Então o Goiás diminuindo bastante e obviamente muito por conta da chegada de uma nova filosofia do Armando Evangelista, que vem ajudando demais o Goiás nesse seu processo. Também, ao ser perguntado, Edminho Pinheiro, sobre a sua continuidade no Verdão, principalmente visando a temporada de 2024, o Edminho foi bastante ousado e otimista, independente de resultado, de divisão que o Goiás for disputar na temporada que vem, quer sim contar com o Armando Evangelista para a temporada de 2024 e obviamente já dando alguns pequenos sinais, algumas dicas, algo que pode melhorar para o ano que vem para o português do Armando Evangelista. Vou pegar aqui o trecho também da sua entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia e esse corte também lá do pessoal do esmeraldino.com. Valeu demais, rapaziada. Abre aspas. Temos eleições, então não sei ainda o que vai ser do Goiás para 2024. Porém, já dei 2 toques no Armando Evangelista falando sobre o ano que vem, independente do resultado nessa atual temporada. Porque, na minha cabeça, essa é a minha vontade, que o Armando Evangelista siga no clube. Uma pena que o Armando não chegou antes, em 2021, quando o Paulo Rogério Pinheiro assumiu o clube naquela situação desastrosa. Quem sabe hoje já não estaríamos em um patamar mais avançado, em um outro estágio. É cedo ainda para falar sobre permanência do Armando Evangelista, porque precisamos consolidar nosso destino em 2024. A partir do momento que consolidar, eu não tenho dúvida que o clube vai tentar a permanência do treinador, porque, como eu disse, eu mesmo já toquei no assunto com ele 2 vezes. Se o Goiás estiver na Série A, independente de quem será o futuro presidente, é bem provável que ele vá de encontro com as suas ideias, fecha aspas, né, que garantiu Edminho Pinheiro também essa declaração, falando sobre a filosofia, as melhoras também do Armando Evangelista. Ele disse que deu um salto importantíssimo no Goiás na sua estrutura de clube em geral, né, a organização extracampo, a rigidez com os horários, a parte extracampo também, como a alimentação dos jogadores e dentro de campo, obviamente, dando um resultado ainda mais plausível para a gente como torcedor, né, que não tem acesso a todos esses bastidores, fica para a gente avaliar o resultado dentro de campo e vem dando muito resultado, vem sendo algo bem claro nessas últimas rodadas principalmente. É uma comissão técnica obviamente bem mais cara, eu garanto que o Armando com certeza recebe mais do que, por exemplo, o Guto Ferreira, ou o Emerson Ávila, ou o Jair Ventura da temporada passada, até mesmo que pediu o Jair Ventura para renovar com o Goiás, algo próximo de R$300 mil mensais, né, se eu não estiver enganado, juntamente com a sua comissão técnica. O Armando Evangelista deve sim ganhar tranquilamente mais do que isso, porque foi um bom nome, um nome de destaque dentro do futebol português e obviamente a cotação do real para o euro, né, 5 vezes a menos, vai depender muito também do dia. É óbvio que não é tão difícil estourar essa casa de R$300, R$400 mil mensais, porém vem fazendo esse investimento ser algo bom, positivo para o Goiás e para o ano que vem seria muito importante o Goiás conseguir essa continuidade com um novo treinador. Eu gostei de várias revoluções que o Goiás teve nesse novo mandato, nessa nova era com o Paulo Rogério Pinheiro. Poderia ter algo melhor, algo mais bem feito? Acho que vários pontos é assim discutível, né? Porém, dessa filosofia do Goiás de pagar as dívidas, de sempre investir na parte do marketing também, foi algo que o Goiás conseguiu melhorar bastante nos últimos anos. Uma gestão um pouco mais profissional, tem a intenção de fazer isso de vez, né, a partir do ano que vem, como por exemplo a transformação, algo semelhante do que vem fazendo o Atlético Paranaense. Já gravei um vídeo sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Entretanto, uma coisa que não mudou das gestões anteriores para essa atual do Paulo Rogério Pinheiro, a questão da mudança muito grande de treinadores, né? Uma troca exagerada. No ano passado até que foi um ponto fora da curva. O Goiás basicamente ele conseguiu começar e terminar o campeonato da Série A com o mesmo treinador. O Jair Ventura chegou na segunda rodada, mas o Goiás ele só estava ali com o Glauber Ramos.
Acho que era, né? Naquela derrota contra o Coritiba, e aí depois já assumindo um treinador de vez. A última vez que isso havia acontecido na primeira divisão foi lá em 2014 ainda, né? Com o Ricardo Drubski naquela permanência, também até de forma semelhante do ano passado. Então o Goiás ele começa a dar alguns sinais. Poderia, sob o comando do Armando Evangelista, ser esse nome de mais longo prazo ainda, 2, 3 temporadas, por que não, visando a sequência dos próximos anos. O Edmilson também comentou sobre essa situação indefinida, né, da presidência do Goiás, de uma nova política no clube, por que não, a partir de 2024, mas é um nome que tem sim a vontade dos atuais dirigentes, né, os mandatários do Verdão. Até mesmo sobre contratações. O Edmilson Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, ele comentou o seguinte, abre aspas: já falei com o Armando, o Arley está de olho em uma promessa. Já estamos consultando o Armando, já dei 2 toques nele, visando o ano que vem, independente... Ah não, essa daqui é uma outra fala. Ele falou sobre o Morelli, né? Que ele comentou que estava de olho em uma promessa para o ano que vem, independente do resultado, que o Goiás queria adquirir esse jogador, que era a vontade do Edmilson Pinheiro, não queria dizer nada, mas que já tinha consultado o Armando e também o Arley Menezes, algumas melhorias que podem ser feitas para o ano que vem. Olha, ano que vem a gente faz isso, ano que vem a gente pode melhorar aquilo, enfim, um ar positivo do Edmilson Pinheiro na continuidade do comandante português. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Armando Evangelista, 49 anos de idade, uma baita temporada pelo Arouca, já havia parabenizado, né, a diretoria do Goiás por buscar algo diferente, fora da curva, na metade da temporada. É óbvio, o ideal é trazer lá no começo do ano, mas tem a temporada europeia, né, que acaba bem no meio, a gente começa o campeonato na metade da competição deles, então é difícil a gente pensar, por exemplo, nesse movimento, a não ser que o cara seja demitido. Porém, pelo Goiás, apesar dos pesares, das dificuldades, da fragilidade no elenco, vem conseguindo dar uma moral na casa e dar um resultado muito grande também nessa reta final do primeiro turno.